por gentileza, a leitura em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Está 10 ali, mas eu vou ler até o 11. Essa versão que eu vou ler é a versão fácil de ler, talvez esteja um pouco diferente aí da maioria, mas é uma versão que o sentido é o mesmo, né? E foi a nossa irmandade que traduziu ela, por curiosidade. Tito, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Lembre a todos de que eles devem respeitar e obedecer ao governo e às autoridades, e que devem estar sempre prontos para fazer todo tipo de boa obra. Diga-lhes também que eles não devem falar mal de ninguém. Ao contrário, eles devem tentar viver em paz e serem amáveis, mostrando uma grande cortesia para com todas as pessoas. Eu digo isto porque nós também, no passado, éramos tolos, desobedientes e escravos. Estávamos perdidos. Nós éramos escravos de todo tipo de desejos e prazeres, e vivíamos com malícia e inveja. Nós éramos odiados por todos e odiávamos uns aos outros. Mas Deus, o nosso Salvador, mostrou a bondade e o amor pela humanidade. Ele nos salvou pela sua misericórdia e não pelas obras que fizemos, para que assim nós pudéssemos ser declarados justos diante dele, através do lavar no qual nascemos de novo e somos renovados pelo Espírito Santo. E Deus tem derramado o Espírito Santo ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, uma vez declarados justos pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros, de acordo com a nossa esperança de vida eterna. O que eu digo é verdade, e quero que você afirme essas coisas cada vez mais, para que aqueles que têm confiado em Deus se dediquem em praticar as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas a todos. Evite as discussões tolas e as conversas sobre genealogias, as brigas e os debates sobre a lei, porque essas coisas não têm utilidade nem valor. Se uma pessoa causa divisões na igreja, repreenda. Mesmo se, depois de uma segunda repreensão, ela não se corrigir, afaste-se dela, pois você sabe que essa pessoa está pervertida e vive pecando, e que ela mesma está se condenando. Palavra do nosso Senhor. Obrigado, irmão. Bom dia a todos. Que essa maravilhosa graça do nosso Senhor continue em nosso meio. Que bom, né? Mesmo sabendo que dá para saber que estamos no caminho certo quando nós vemos que todos aqueles que vêm aqui já entenderam que o nosso foco, aquele que tem que ser exaltado, é Jesus Cristo. Foi os cânticos cristocêntricos, os irmãos exaltando Jesus, falando que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Isso nos encoraja cada dia mais, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nós podemos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Amém? Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a pedir perdão, a olhar com os olhos de Jesus. Será que os nossos irmãos lá em Creta, eles tiveram o privilégio de ouvir um cântico desse, uma melodia dessa? Naquela ilha de Creta, será que eles tiveram a oportunidade de ouvir alguma coisa assim que nos chama a atenção, que nos dá um
uma direção para o caminho certo. Paulo, quando ele escreve a Tito, ele deixa Tito na cidade de Creta com uma missão muitíssima, para nós, humanamente falando, difícil e complicada. Porque os cretenses, eles já tinham a fama de serem homens insubordinados, homens difíceis, um povo difícil de lidar. E Paulo, ele deixa Tito na ilha de Creta com um propósito, para que fosse constituído ali o presbitério nas igrejas, que ele ensinasse alguns grupos dos homens mais velhos, e que ensinasse um grupo de mulheres mais velhas, para que essas mulheres mais velhas viessem a ensinar as mais novas como amar os seus maridos e os seus filhos. Ele, com o propósito também de ensinar, encorajar os jovens, ensinar os escravos a submeterem aos seus senhores. E a sociedade da ilha de Creta, ela tinha a fama por ser difícil de lidar, uma péssima reputação moral. E eu tenho certeza que se Tito tivesse escolha, ele não ia tratar desses assuntos ali. Se ele pudesse, ele ia escolher uma coisa mais light, uma coisa mais suave, porque o povo já tinha uma fama de serem insubordinados, causavam tumultos políticos, eram mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Você pode ver isso no capítulo 1, no versículo 12, que trata disso. E agora, Tito é incumbido de chegar naquela cidade, naquela ilha de Creta, e chegar com um discurso totalmente ao contrário de toda a cultura que aquele povo vivia. Imagina, irmãos, uma cultura, o povo nascido e criado naquela ilha ali, sabiam, aquelas coisas para eles eram mais do que normais, serem insubordinados, desobedientes, homens glutões, preguiçosos, que gostavam de causar tumultos políticos, gostavam mesmo era do caos. E agora, Paulo, instruído pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, agora deixa Tito ali, para que ele lidasse e tratasse com esse assunto, com essa questão que era ali, era latente. Ele começa aí, nós vamos ler do capítulo 1 e 2, nós vamos fazer os primeiros pontos aí, nós vamos tratar agora do testemunho público, aonde Tito vai levar isso para eles, desse testemunho público. Ele diz no versículo 3 do capítulo 1, para os irmãos em Creta, lembre a todos, ele dizendo para Tito, vai lá, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. O povo de uma cultura difícil, Alexandre, agora eles estão ouvindo que era necessário eles se sujeitarem aos governantes. Será que foi fácil para eles ouvirem isso, eles que estavam sendo agora governados pelo Império Romano? Será que era fácil ouvir isso? Sujeitem aos governantes. Assunto difícil, assunto complicado, que pode gerar um alvoroço, mas a instrução da palavra de Deus era para que Tito levasse para eles agora. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes. Imagina eles com toda aquela fama, sendo dominados pelo Império Romano, numa dificuldade, porque às vezes nós achamos, mas era tranquilo. Eu não estava lá,
Você também não estava lá. Ah, mas o difícil é hoje, Ronaldo. Lá não. Hoje é mais difícil a me submeter, a sujeitar aos nossos governantes, por N fatores, por isso. Não vem ao caso. Lá eles deveriam ter N fatores também, que era por isso, isso e aquilo, e a instrução era: sujeitem aos seus governantes. Naquilo que não for contra a palavra de Deus, naquilo que não for contra o evangelho puro, nós devemos sujeitarmos aos nossos governantes. Muito fácil estar falando, mas na hora que nós vemos algumas coisas, assim como eles viam, o nosso coração fica duro. Mas é por isso que nós cantamos: dá-me um coração igual ao seu, que me ensina a sujeitar quando eu não quero, que me ensina a perdoar quando eu não quero perdoar, quando eu estou com muita raiva. Me dá um coração igual ao seu. Ensina-me a amar os meus irmãos nas diferenças que nós temos. Ensina-me a ter compaixão, a ter misericórdia dos meus irmãos, porque eu quero que tenham misericórdia de mim. Mas quando eu preciso exercer misericórdia com João, eu já quero colocar um peso, mas quando é comigo, não tem mas, eu sou vítima, eu quero, eu preciso. E ele diz isso, que eles deveriam respeitar os governantes, ser obedientes e obedecer às leis civis, às autoridades, serem cordiais, pacíficos e evitar a calúnia. Imagina para aquele povo de dura serviço, de difícil entendimento, ser obediente, ser pacíficos, um povo que gostava do caos. Você tem sido pacífico, meu irmão? Eu tenho sido pacífico. Onde nós chegamos que o caos começa a gerar, começa a se instalar, nós chegamos com gasolina e fogo, ou nós chegamos com palavra de paz? Com mansidão. Porque nós somos chamados para sermos pacíficos, assim como o povo na ilha de Creta, eles estavam sendo chamados pelo Espírito Santo para que eles fossem obedientes, para que eles fossem pacíficos, para que eles fossem cordiais, para que eles exercessem misericórdia, para que eles evitassem a calúnia, porque era um povo já famoso pelas mentiras, pela calúnia, pela difamação na honra. Imagina, irmão, abrir um parêntese aqui, uma coisa bem rápida, mas é para que nós possamos ficar atentos a isso. Essa semana eu cometi uma calúnia em família, uma brincadeira saudável, mas que depois me fez ficar pensando no que isso pode levar. Talvez você, com a sua mente, né, bem mais à frente do que a minha, já imaginou isso, já pensou isso mais várias vezes, mas eu ainda demorei a acordar. Eu acordei essa semana, porque nós fizemos eu fiz uma brincadeira de colocar na minha esposa, filha, nora e no meu genro, a camisa de uma seleção que eles não gostam, que eles torcem contra, que eles não queriam que ganhasse. E eu coloquei, e eu, como não sei, pedi ao meu filho para que fizesse para mim na hora do almoço, e eu lá cutucando, vamos fazer isso aqui, ele para ficar. E nós fizemos, e eu postei lá para nós, nosso grupo, da nossa resenha familiar, onde nós temos intimidades, irmãos, mas nós brincamos com quem nós temos intimidades, com quem nós conhecemos. Eu não devo chegar brincando de qualquer jeito com meu irmão Roberto aqui, se eu não sei que ele se ele vai gostar ou não. Então as brincadeiras é com aquelas pessoas que temos intimidade. E ficou perfeito. Colocar essa camisa parecia que era verdade. E depois brincamos e tudo, e foi aquilo. E depois me veio a pensar na minha cabeça, a calúnia. Sabe por quê? Quando diz em João que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Porque muitos maldosos, irmãos,
podem usar desse artifício para colocar a sua foto, ou a minha, ou de qualquer um de vocês aqui, um homem com uma outra mulher em determinado local, e espalhar uma causa. Então, se você, não vamos já sair por aí tirando conclusões precipitadas no que foi dito até aqui hoje na escola dominical, de manhã, e sermos os juízes sem misericórdia, sem sabermos o que é. Olha, eu vi, o João está rolando na internet, o João está fazendo isso. Irmão, você tem certeza? Porque está. Não saia espalhando, se você não tem certeza. Isso é calúnia e difamação. Fechando esse parênteses, só para nós ficarmos atentos, não embarcando em qualquer viagem por aí. Agora, do capítulo 3 em diante, um segundo ponto que nós vamos tratar aqui, o Evangelho da Graça. Olha aí, para que os irmãos, eles não ficassem orgulhosos ali, os irmãos que estavam ali agora ouvindo a mensagem de Jesus, para que eles não ficassem orgulhosos e se julgassem superior aos seus vizinhos difíceis, o povo da ilha de Creta. Paulo chama a atenção na carta, Tito escrevendo e chamando a atenção deles, dizendo e os lembrando de que eles também já foram tolos, desobedientes e escravos, e que a mudança deles, meus irmãos, não foi por mérito deles algum, não foi por próprio mérito, não foi pelas obras, mas foi pela misericórdia e graça de Deus. Não vamos nos iludir, ficarmos iludidos por aí, de que somos melhores, porque foi pela graça, e não pelo seu mérito, e nem pelo meu mérito. Olha aí do versículo 3 até o 7. Aí ele diz isso, ele continua dizendo agora a partir do versículo 3, olha, houve um tempo em que nós também, olha, se incluindo aí, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando ele usa essa palavrinha logo na frente, para ele virar toda a questão, mas, nós éramos assim, nós fazíamos isso, nós éramos dessa e dessa forma, tratando daquele povo da ilha de Creta. Eu não sei se todos vocês, eu acredito que não, foram criados, nascidos e criados em um berço cristão. Eu não fui. Eu sei bem quem eu era, e sei bem quem eu sou, e sei muito bem o quanto eu preciso melhorar. Porque eu estou há anos-luz daquilo que eu preciso ser. Mesmo que você tenha nascido em um berço cristão, que você tenha desde a sua infância, no seio da igreja, junto com os irmãos, ouvindo, louvando, participando de trabalhos, participando de todas as coisas, irmãos. Não fique orgulhoso. Não fique orgulhoso e dizendo, os do mundo são assim, eles fazem assim, nós não fazemos. O interessante de quando Cristo é o centro, porque nós, quando chegamos, nós não dizemos nós dizemos, é Jesus. Porque a obra e o mérito da sua mudança de vida, e que se você e eu estamos aqui hoje, não é porque você é bonzinho, o Kevin é bonzinho demais, gente boa, aí Jesus foi lá e o trouxe, a turma é muito bacana, pessoas muito legais, pagam seus impostos em dias, fazem as coisas certinho, não matam, não roubam, não adulteram, não fazem isso. Então, a graça chegou para eles. Aí, não. Ele diz, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Aí lá no início do versículo 4, é isso que muda, faz toda a diferença em nossa vida. Mas, quando, da parte de quem? Da parte de Deus, irmãos. Quando da parte de Deus,
o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Toda a obra é dele, meu irmão. Por mais que você se esforce, que você faça, faz mesmo. Busque mesmo. Pratique boas obras mesmo, mas não porque você está conquistando a sua salvação pelas suas obras, pelas práticas de boas obras. Você está praticando as boas obras é porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Porque Ele fez a obra completa. Você seria capaz de cumprir toda a lei, Carlinhos? Jesus foi. Você seria capaz de morrer por mim na cruz? Eu seria capaz de morrer por você na cruz? Eu não, já vou dizer logo, não. Mas Jesus sim. Jesus morreu por você e morreu por mim. Ele pagou os nossos pecados, Ele cumpriu toda a lei, Ele fez toda a obra, e é por isso que nós somos justificados em Cristo Jesus, não na nossa justiça própria, porque a nossa justiça, Jeremias diz que ela chega como trapos de imundícia, mas a obra de Cristo é perfeita, é salvadora, redentora, e nós somos justificados dia a dia pelo trabalho de Jesus na cruz, pela sua obra na cruz. E continuando, ele vai, o que diz, não por causa de atos de justiça praticados, por nós praticados, mas devido à misericórdia de Deus. Ele nos salvou por um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. É pela generosidade de Deus, é pela misericórdia de Deus, tudo é por Ele, Rui, tudo é Ele quem fez. Quando tentarmos acharmos, ou pela sua cabeça ou a minha, acharmos como eu tenho sido bom, você olha lá para a cruz e peça perdão. Como o Senhor foi bom, como o Senhor foi misericordioso, como o Senhor usou de misericórdia, não me dando aquilo que eu merecia, mas ao contrário, o Senhor usou de graça, a graça que transforma, e me deu aquilo que eu não merecia, que eu não mereço. Essa é a diferença da graça e da misericórdia. Que bom que nós fomos achados e comprados pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Que bom que esse Deus Salvador, Ele tem tanta misericórdia e tanta compaixão, que diz que a misericórdia, ela triunfa, não é, João? Sobre o juízo, meu irmão. Não vamos querer ser os juízes dos nossos irmãos, vamos ser justos, como foi dito aqui pela manhã, vamos ser justos, não é de passar a mão no meu erro, naquilo, mas é ser misericordioso. A mesma misericórdia que eu quero receber, eu tenho que ter do Marquinhos, eu tenho que ter de toda a igreja, porque juiz é um só, meu irmão, juiz é só Deus. No versículo 6, ele diz que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O versículo 7, ele diz, Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nós somos justificados pela graça de Cristo, nos tornemos os seus herdeiros, e hoje nós somos os seus herdeiros, irmão, herdeiros de Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, tendo a esperança da vida eterna. Olha aí, qual mais esperança que você quer ter aqui nesse mundo caído, esse mundo que jaz no maligno, não do maligno, jaz no maligno. Qual é a sua esperança aqui? Foi dito aqui na coleta, qual que é o seu desejo? É de cada dia ser um escravo do dinheiro, ser um escravo dos seus bens materiais, viver só para isso. Irmãos, nós temos que trabalhar sim,
porque aquele que não trabalha, Paulo chega até a dizer, que não coma, dentro de todo um contexto lá, que o povo não queria trabalhar. Mas nós temos que não sermos viciados no trabalho, irmão. Achar que eu tenho que trabalhar, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E não tem tempo para estender a mão para as pessoas, para ouvir ninguém. Por quê? Não, hoje eu estou muito ocupado. Qual que é a palavra do século? Qual que é a palavra do momento? Ô irmão, estou precisando de conversar com você, estou passando por isso. Ô irmão, depois nós conversamos, porque eu estou numa correria terrível. É o mundo da correria, é o mundo do fast food, eu quero para ontem as coisas, e não ouvimos ninguém. Tem que correr atrás de mais. Uma pessoa incontente, irmão, que não tem contentamento com aquilo que ele tem, não é agradável aos olhos do Senhor. Ele já tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Você, meu irmão, é mais do que rico. Vocês têm o que comer, você tem o que beber, o que vestir. Deus te deu o presente que se chama hoje. Quantos não amanheceram? Quantos ficaram para trás? Quantos faleceram? E não tiveram nem a oportunidade de dizer, dai-me um coração igual ao teu. Me perdoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E terminando, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui. Aí do versículo 8 até o 11, ele vai dizer que assim, rejeição a contendas e divisões. Ali, olha no versículo 8 em diante, nós vamos estar lendo aí agora. Primeiro ele começa dizendo, o quê? Fiel é quem? Fiel é esta palavra. Fiel é a palavra de Jesus, meu irmão. Fiel é o que nós temos aqui, dito aqui, porque Deus não é homem para mentir. Muitas vezes eu não sou fiel naquilo que falo com você, e nem você aquilo que você fala comigo. Quantas vezes você e eu já marcamos, vamos nos encontrar, olha, não deu, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí nós começamos a achar e se pagar ali que as coisas, às vezes Deus prometeu alguma coisa e às vezes também vai passar. Não vai não. Não vai não. Se Ele prometeu, irmão, Jesus prometeu que Ele vai voltar, Ele vai voltar. E se Ele pediu e nos ordenou para que estivéssemos obedientes e atentos à volta dEle, é para que ficamos assim. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora, nós só sabemos que vai voltar. Eles disseram lá, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, e os homens todos olhando para cima, disseram, varões, porque eles estão olhando aquele que está subindo, Ele há de voltar. É promessa, isso é promessa. Isso eu falo para você, segura aí, é promessa. Porque a Bíblia nos dá certeza disso. Vocês, varões que estão olhando, Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Versículo 8 que ele diz, fiel é essa palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras, porque, olha, as boas obras, irmãos, tais coisas, elas são excelentes e úteis aos homens. É tão bom quando alguém faz alguma coisa, te ajuda em alguma coisa, e as boas obras na igreja, no prédio aqui, quando as pessoas trabalham e fazem com boas obras, e você chega aqui, está tudo arrumadinho, está tudo bacana para receber, e alguém trabalhou, alguém fez alguma coisa, alguém está doando algum tempo, alguém está fazendo alguma coisa, mas ninguém está comprando a sua salvação, porque ela já foi comprada na cruz do Calvário. Fazem e fazemos porque já somos salvos em Cristo Jesus. E no versículo 9 ele vai dizer assim, evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor.
quanto aquele que provoca divisões, advirtam-o na primeira e na segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. A instrução de Paulo a Tito aqui é que ele foque nas coisas úteis. Quando ele começa a dizer, evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias. Os judeus, a genealogia era especulações e debates intermináveis sobre a linhagem familiar. Na época, muitos judeus, eles usavam de suas árvores genealógicas para tentar mostrar, para tentar provar a superioridade racial ou espiritual, que geravam discussões inúteis e divisões no meio do povo de Deus, ao invés de promover o amor cristão. Então, as boas obras para mostrar amor ao próximo, rejeitar com firmeza os facciosos, que as pessoas usavam desses artifícios para poder ganharem, às vezes, alguma discussão. Quando ele diz, evitem as conversas todas, discussões e contenda a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quando nós ficamos muito preocupados em termos razão o tempo todo, nós vamos machucar os nossos irmãos. Quando nós ficamos preocupados, irmãos, vamos evitar discussões teológicas que não vão levar ninguém a lugar algum, a não ser colocar a igreja em divisão, dividir os irmãos. Naquilo que a Bíblia é clara, nós vamos ser claros. Vamos estudar o assunto juntos. Não vamos ficar levantando discussões tolas no meio do povo de Deus, para gerarmos discussões. Olha, o Cláudio sabe mais do que o Tiago sabe mais do que o Roberto, e assim. Para que isso? Para que isso? Para gerar um desconforto no meio da igreja, para dividir a igreja, para dizer quem sabe mais, quem é o mais eloquente, quem louva melhor, quem ministra melhor, quem leva a mensagem melhor. Irmãos, nós já passamos disso aí, para a glória de Deus. Ao invés de usarmos a palavra os líderes, nós devemos usar a palavra os servos. Porque todos nós estamos aqui para servir uns aos outros. Cada um com aquilo. Eu sei que cada um no seu trabalho se esmera ao melhor, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Porque, irmão, você pode ter certeza que aqui na congregação do Alípio de Melo, o propósito aqui é e sempre vai ser Jesus Cristo sendo exaltado como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não adianta eu vir aqui na frente dar pirueta e fazer um monte de coisa para crescer. Não adianta, porque a honra é de Jesus, a glória é dele, o serviço é para ele. Que nós possamos a sair daqui hoje encorajados a isso, a entendermos de que, se eu não quero, se a palavra do Senhor, ela me ensina a sujeitar aos governantes e às autoridades, que Ele me dê esse coração, que não é fácil, mas que Ele me ajude naquilo que condiz com as Escrituras. Se a Bíblia tem nos ensinado de que não há mérito nenhum meu e nem seu, que nós possamos entender que antes nós éramos miseráveis e pecadores, homens falhos, mortos nos nossos delitos e pecados, e que se não fosse pela misericórdia de Jesus, estávamos lá até hoje. O que um morto pode fazer pela sua salvação? Foi Deus quem te salvou, meu irmão. Não foi as suas benevolências, não foi as suas frequências, não foi. Eu não estou desencorajando você a nada, pelo contrário, sirva, seja frequente, busque, mas entenda uma coisa: a obra é de Cristo, é Ele que nos salvou. Não vai ter mais algum cântico? Eu posso estar encerrando?
Vou pedir à igreja que possa ficar de pé, irmãos. O tempo já passou. Vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos ajude, que nos dê discernimento. Pastor Marcos, você ora por nós, por favor? Encerrar. Oremos. Pai bendito, Pai amado, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado, Pai, pela mensagem da palavra de Deus que o Senhor usou o Teu servo, Pai Ronaldo. Que o Senhor abençoe a ele e toda a sua família. Que o Senhor dê a ele, Pai, cada vez mais entendimento da Tua palavra. Porque é o Senhor, ó Deus. Porque para Ti, ó Deus, são todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, Pai. Nós te agradecemos pela Tua igreja, pelo Seu povo, o Israel espiritualmente, Senhor. Que o Senhor nos leve sob a Tua proteção. Que o Senhor, Pai, possa, com seus anjos, ó Deus, possa estar acampado ao redor daqueles que o temem. Que o Senhor faça, Pai, a diferença de todo aquele que crê. Naquele, ó Pai, que te entregou, a qual Jesus é o único que possa nos dar, ó Pai, a salvação. E, mais uma vez, obrigado por esse primeiro dia da semana que estamos aqui reunidos para glorificar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. E que o Senhor continue, Pai, nos ajudando a permanecermos, ó Pai, fiéis a Ti. E que nós possamos, ó Pai, continuar a carreira que está devida, assim como Paulo, o apóstolo Paulo falou. Para mim, o viver é Cristo, ó Pai, e o morrer era lucro, porque ele sabia onde ele estava, ó Pai. Ele sabia que é só Jesus. Como ele falou, combati o bom combate, completei a carreira, agora está guardada. Ó Pai, aquilo que foi proposto, Pai, para ele. Então ele, ó Pai, como um dos apóstolos, nos deu essa confiança, Pai, que nós possamos aprender, não só dele, mas de todos aqueles que creem, daqueles que estão à frente dos trabalhos, que nós possamos, ó Pai, respeitar uns aos outros e sermos, ó Pai, realmente aquela igreja a qual o Senhor Jesus sonhou, de sermos um, ó Pai. Que nós possamos ser um e confiadamente, ó Pai, de que o Senhor tem nos dado a vitória. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós te rogamos, nós te engrandecemos para todos sempre. Amém, amém, Senhor Deus.